Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Hoje é dia de São Jerônimo, o santo que traduziu a Bíblia para uma linguagem mais popular e foi por isso que a gente teve acesso. Ele dizia que ignorar a palavra de Deus era ignorar o Cristo. É por isso que o programa Manhã Viva hoje convidou um especialista em Bíblia e cientista da religião para tirar algumas das principais dúvidas que temos quando lemos a palavra de Deus. Fica conosco porque o programa Manhã Viva já começou. Você já teve alguma dúvida quando leu alguma palavra bíblica? Sabe aquela palavra em Apocalipse? Já peguei um livro bem emblemático, né? Você já teve alguma dúvida? Como interpretar aquela passagem bíblica? Pois é normal, tá? É comum. E hoje o programa Manhã Viva vai estar com um especialista. Não vai dar para tirar todas as suas dúvidas, mas algumas. É por isso que, como sempre, já envia suas perguntas, porque você já pode estar com uma dúvida já faz um tempão e não teve uma oportunidade de estar assim, frente a frente com um especialista. É por isso que o programa Manhã Viva vai te dar essa oportunidade. Então já envia sua pergunta no @manhãviva e tire aquela dúvida, tá? Daquela passagem bíblica que aí hoje a gente vai tirar, porque hoje é dia de São Jerônimo, encerramento do mês da Bíblia, e é por isso que eu vou ler agora um trecho bíblico sobre a palavra de Deus. A palavra de Deus tem vários versículos sobre a própria palavra de Deus, e eu escolhi essa que está no Salmo 119, no versículo 105. Lâmpada para os meus passos é a tua palavra e luz no meu caminho. Vou repetir. Lâmpada para meus passos é a tua palavra e luz no meu caminho. Que a palavra de Deus seja isso para nós, né? Lâmpada, luz para os nossos caminhos, que ilumine os nossos passos. E eu já quero convidar aqui o Denis Duarte, ele é professor da Faculdade Canção Nova, especialista em Bíblia e cientista da religião, né? Sabe muita coisa. Por favor, Denis, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Fica à vontade. Por favor, a casa é sua. Obrigado. Que bom falar de Bíblia com um especialista em Bíblia. Não, em mês da Bíblia, né? Mês da Bíblia é uma delícia. Eu brinco que eu fico muito cansado no mês da Bíblia, mas é um bom cansaço. Você falou que não parou, né? Não parei no mês da Bíblia porque o povo quer se aprofundar. Acho que Precisa tanto, né? a igreja pede que a gente se dedique um pouco mais nesse mês e realmente eu vejo que as igrejas locais realmente se dedicam porque, como eu disse, eu não paro, são cursos bíblicos, alguns trabalhos durante a semana, final de semana, é muito legal. Vamos começar falando um pouquinho de São Jerônimo. Hoje é o dia dele, né? Ele teve esse desejo de traduzir a palavra de Deus para uma linguagem mais popular. Por que aconteceu isso? Porque ainda era muito restrito, né? O acesso à Sagrada Escritura. Então, graças ao trabalho, o duro trabalho de tradução, porque o trabalho de tradução é muito duro. Você tem que conhecer as línguas bíblicas, né? Sobretudo o hebraico, o grego, e fazer uma tradução, que foi a Vulgata, a tradução, uma linguagem mais popular e que nos deu acesso no Ocidente. A partir daí foram feitas várias traduções no Ocidente naquela época. Hoje não. Hoje agora a gente já tem mais acesso a ir direto às fontes e traduzir cada um para a sua língua. Então, na língua portuguesa nós temos várias traduções bíblicas e os tradutores vão direto hoje ao grego, ao hebraico e traduzem para o português. Mas naquela época não. O trabalho de São Jerônimo realmente foi heróico. E é interessante que ele tem muitas frases, né? Mas essa frase, né, ignorar a palavra de Deus, é ignorar o próprio Cristo, explica um pouquinho para a gente. É uma frase forte, né? Isso a gente encontra nos próprios documentos da igreja, porque é a palavra de Deus, o verbo de Deus. Então, quando nós pegamos uma Bíblia, por exemplo, a gente vê na capa escrito Bíblia Sagrada, não é isso? Bíblia, o que quer dizer Bíblia? É um conjunto de livros, é a mesma raiz da palavra biblioteca. Porque na Bíblia nós temos mais de 70 livros. Então, beleza, temos um conjunto de livros como uma biblioteca. Agora, a palavra sagrada que está junto ali, ela significa algo santo, algo separado, algo reservado. Então, quer dizer que aquele conjunto de livros, Bíblia, aquele conjunto é separado, é reservado de todos os outros livros do mundo. Porque ele é santo,
porque ali Deus está ali. Deus fala através daquele livro. Não dos outros livros que a gente encontra no mundo, essa é a nossa crença. Então, por isso nós chamamos de Bíblia Sagrada, porque Deus realmente fala ali, a sua palavra, a sua presença está nesses textos. Por isso, São Jerônimo diz que ignorar ali é ignorar o próprio Cristo, porque o Cristo está ali na Sagrada Escritura. Qual o respeito que devemos ter com a Bíblia mesmo física ali, com o livro da Sagrada Escritura, nas nossas casas e tudo? Quais os cuidados que temos que ter, já que ele se trata de um livro sagrado? Sim, aí nós não podemos cair num erro comum, que é a bibliolatria. A bibliolatria é colocar a Bíblia num lugar fora do seu lugar, que é da leitura. Então tem gente que fica até com medo de ler a Bíblia, ou de ler a Bíblia toda, de grifar, de passar a página e acontecer de algum rasgozinho ali pequeno. Não, é um livro. O livro é para ser lido, é para ser usado. Pode grifar, pode fazer anotações, como um livro. Agora, também eu não vou cometer de jogar o livro em qualquer lugar, né? Vou tomar os cuidados necessários, porque sei que ali é a palavra de Deus. Vou guardar num bom lugar, mas como um livro. É um livro sagrado, mas ele se torna para mim sagrado também quando eu o leio. Eu percebo ali a mensagem de Deus, Deus fala comigo. Então eu não posso cair nessa bibliolatria. E não posso cair em certos erros também, Renato, que nessas andanças nossas pelo Brasil a gente encontra alguns equívocos que é bom a gente sempre alertar. Uma vez eu viajando para um determinado lugar, eles leram lá, é um grupo que fazia estudo bíblico com frequência. Então me chamaram para dar um curso lá para eles sobre Bíblia. E eles leram na Dei Verbum, que é um documento da igreja sobre a revelação de Deus na Sagrada Escritura, que a Eucaristia e a Palavra de Deus têm o mesmo valor. Isso está escrito lá na Dei Verbum. Mas cada um no seu lugar, né? Cada um da sua maneira. Mas não entenderam isso. Então o que eles faziam? Na inocência, pura inocência, eles pegavam, ao final do estudo bíblico, tinha uma Bíblia mais velha lá, que eles pegavam um pedacinho do papel, rasgavam e consumiam como se fosse comungando. Eu falei, gente, não, a Eucaristia é assim, a Bíblia é para ser lida. O máximo que vocês vão fazer é, depois, quando fizer a necessidade, fazer embrulhado, né? Fora isso, não vão fazer. Mas eu falei assim, porque cada coisa tem que ser no seu lugar. Então a gente também tem que ter o discernimento, né? Acho que é o bom senso de entender que tudo tem que ser feito dentro da sua característica própria. A Bíblia é biblioteca, então vamos ler, vamos estudar, né? Com respeito devido a não deixar em qualquer lugar, não jogar de qualquer maneira, mas para ser lido, para ser estudado, ser ali grifado, escrever, anotar, sem problema algum. Fala um pouquinho mais desse documento da igreja. A Dei Verbum, esse documento é maravilhoso. Olha, você que quer fazer estudo bíblico, leia esse documento. Muitas traduções bíblicas trazem esse documento nas primeiras páginas. Você não precisa nem comprar. Você encontra de graça no site do Vaticano, né? Tem de graça aí na internet, porque é preciso você entender, se você quer realmente fazer um estudo bíblico, como Deus se revela a nós na Sagrada Escritura. E é sobre isso que o documento trata. São pouquíssimas páginas, inclusive, é um documento pequenininho, que fala, entre tantas outras coisas, fala, por exemplo, de uma coisa que eu gosto sempre de dar ênfase, da importância do Antigo e do Novo Testamento. Porque é muito comum as pessoas entenderem que, porque a gente já tem um Novo Testamento, abandonar o Antigo. Alguns chamam até, equivocadamente, de Velho Testamento e Novo Testamento, dando a entender que o anterior está ultrapassado e que agora eu preciso ler somente o Novo Testamento. Até porque, na verdade, alguns querem fugir, né? Porque o Antigo Testamento ele é um pouco mais difícil de ler. Mas não. A Dei Verbum nos ensina que o Antigo e o Novo Testamento têm a mesma importância. Qual é a diferença dos dois? Que no Novo Testamento estão os evangelhos. Então, por isso, os evangelhos têm um lugar de excelência, porque lá está Jesus Cristo. E todos os textos da Sagrada Escritura apontam para Jesus Cristo, tanto os textos do Novo Testamento, quanto os textos do Antigo Testamento. Por isso eu preciso conhecer a Sagrada Escritura toda, porque eu preciso conhecer, quanto mais eu posso, o Cristo que está presente ali, e todos os textos apontam para esse Cristo. Antes da gente entrar em algumas passagens bíblicas, né, que são muito importantes a gente falar, fala um pouquinho você, especialista em Bíblia, cientista da religião, dá tantas aulas, né, sai em tanta missão, mas qual é a tua experiência com a Palavra de Deus? A minha experiência primeiro é familiar, né, em casa. Em casa tinha aquela Bíblia grandona, cheia de figura,
né? Tem até hoje na casa da minha mãe, tem essa Bíblia já bem já surradinha de tanto usar, né? E eu, quando criança, não sabia nem ler, eu ficava impressionado. Me impressionavam as imagens, porque eu não sabia ler ainda, e eu ficava vendo aquelas imagens doido para ler. Então, quando eu comecei a ser alfabetizado, eu ficava lendo a Bíblia, querendo entender o que estava nas imagens ali, né? Na minha paróquia tinha um padre muito, muito querido, muito carinhoso, chamado Padre Geraldo. E quando as outras crianças me viam lendo a Bíblia, não era comum uma criança ficar ali folheando a Bíblia. Me chamavam de Padre Geraldo. Meu apelido da infância era Padre Geraldo. E aí, claro, fui crescendo participando na igreja também, né? Então, um grupo de jovens, sempre com o uso da Bíblia, no grupo de oração. E aí conheci o método do Monsenhor Jonas Abib, e aí já também na minha adolescência. E fui seguindo, lendo a Bíblia na igreja. E na minha graduação eu fiz letras, eu sou formado em letras. E aí meu contato com a literatura. E lá eu descobri ser possível também estudar a Bíblia como literatura. E aí também parti, além dessa leitura de fé em casa e na igreja, eu também parti para um estudo acadêmico da Bíblia, aí fazendo o curso de letras, fazendo especialização em Bíblia, fazendo mestrado em Bíblia. Também segui com uma certa vocação profissional, hoje leciono na área de Bíblia. Né? Essa é um pouco da minha experiência com a palavra de Deus. Agora vamos começar a parte prática, porque eu sei que essa parte vai render muito e tem muita gente esperando, porque tem passagens bíblicas que sempre surgem muitas dúvidas, né, Denis? Sim. A gente, antes de entrar no ar, a gente escolheu algumas, mas pode ser que você em casa possa trazer outras passagens bíblicas. Hoje é dia de especialista, você sabe, você pode fazer suas perguntas, você vai respondendo, vai? Vamos tentar. Se não der tempo, você responde depois? Isso, respondo depois. Ele até fala, eu até brinquei com ele que ele vai deixar lá a faculdade para só responder, não, brincadeira. Mas aí a gente conversava sobre algumas passagens, mas lá em Gênesis, a gente pode ir até ali na Bíblia, né? Vamos pegar lá. a Bíblia? Vamos pegar a Bíblia? Vamos. É bom que você vai ler, você trouxe seu óculos hoje, né? Eu esqueci meu óculos. Oh, Mas assim, podemos pegar ela aqui? Vem aqui para trás para ajudar os câmeras. Lá em Gênesis, né? A gente pode ir lá em Gênesis, qual? Deixa eu já até dar uma dica aqui, Renata. Isso, já? Porque algumas traduções, e essa é a tradução é excelente, porque ela é da CNBB, a tradução da CNBB é muito boa mesmo. Mas algumas não tem aquelas gavetinhas para a gente achar o livro aqui, né? Isso. Aí fica mais até difícil. mais fácil, né? Tem uma covinha aqui. Com as gavetinhas aqui fica mais fácil. Mas a Bíblia traz no início aqui, ó, um sumário, né? Sempre tem aqui um sumário, é um índice, para você achar aqui, ó, o índice, aí você acha a página do livro que você quer. Pois é, tá? mais fácil, Então, mais a gente fica mais rápido, rápido né? aqui, ó, Gênesis, está aqui, ó, página 13. Então, vai lá, vamos achar aqui a página 13. Tá? Aí a gente acha aqui o livro do Gênesis. Tem uma introdução geral, depois nós vamos falar disso também, tá? E aí o Gênesis aqui, ó. O livro do Gênesis, eu considero, isso é uma opinião particular, tá? Eu considero o livro do Gênesis e o livro do Apocalipse, é o que abre e o que fecha, os de mais difícil entendimento. Porque, principalmente a primeira parte do Gênesis, que é sobre a criação. Porque eles têm uma linguagem muito simbólica. Então a gente tem que entender o símbolo. O que é o símbolo? O símbolo é algo que une uma coisa concreta com algo abstrato. Jesus falava de símbolo o tempo todo. Por exemplo, você quando reza, você já rezou diante de uma vela? Né? Eu já rezei diante de uma vela. Já, a vela é algo concreto. Com certeza. A vela é um monte de cera com pavio e foguinho em cima. Sim. É algo concreto. Mas ela me leva para o abstrato, que é certeza. a presença, a luz do Cristo, o fogo do Espírito Santo. Com Né? certeza. O contrário de simbólico, inclusive, é diabólico. Porque o diabo é aquele que divide. Se o símbolo é aquele que une, o diabo é aquele que divide. Se coloca no meio entre Deus e os homens. Então aqui tem muita coisa simbólica, tanto aqui quanto no Apocalipse. Então a gente tem que entender um pouquinho, e as Bíblias trazem algumas informações sobre isso para nós, né? É importante ler essa introdução de cada livro antes de estudar aquele livro. Excelente, não é, Renata. Denis? 2 dicas que eu dou. A primeira é, leia essa introdução. As Bíblias trazem, as traduções trazem essa introdução, porque vão te explicar muita coisa desse livro, tá? Essa introdução, então, que as traduções trazem é fundamental para você. E a outra coisa, lê o livro todo, do início ao final. Não pegar texto picado. Porque pegar texto picado, você não está entendendo o contexto. Pode ser que você vai pegar um trecho ali, mas você não sabe por que chegaram naquela situação, naquele trecho. Você não sabe o que aconteceu antes. Então, cuidado quando você vai pegar versículo isolado, passagem isolada, você tem que tentar entender o contexto. Eu sugiro sempre, ler essa introdução para saber
alguns pormenores do livro que você vai estudar, algumas coisas básicas, e depois começar do capítulo 1, versículo 1 e até o final fazendo o seu estudo. Mesmo que você faça um versículo por dia, mas sem pressa. A qualidade é melhor que a quantidade. Importante isso. Porque se nós acreditamos que é Deus que fala, nós estamos preocupados com a mensagem que Deus vai nos transmitir. Não com a quantidade. Não, porque às vezes a pessoa fala assim, eu li a Bíblia toda em uma semana. Eu pensei, entendeu alguma coisa? Pois Deus é. falou com você, mudou sua vida. Pois é. Né? Então também temos que ser prático nisso aqui. Uma pergunta comum que me faz do Gênesis. E essa cobra? Né? Mas cobra fala? Aí um sujeito falou assim para mim, porque você não conhece minha sogra. Eu falei, não fala isso, porque eu amo minha sogra. Tá? A minha sogra, eu sou apaixonado por ela. Um beijo, dona Débora. Ela sabe disso. É bom, né, você falar, né? Tem que falar, né? Claro. Porque a pessoa fala assim, a cobra fala, não fala. Mas isso é um jeito de escrever. Lembra que eu falei que aqui tem um jeito de escrever? É um jeito de escrever. Isso tem um nome na literatura. Você personaliza coisas que não têm características de pessoas. Então você está dando características de pessoas para um bicho. Na Bíblia é muito comum. Por exemplo, em Livro dos Reis, acho que Livro dos Reis, se eu não me engano, Deus chama um povo inteiro, que é o povo de Israel, de meu pequeno menino. Meu pequeno menino Israel. É um jeito de mostrar um carinho, o amor. Você tem filho, você sabe como é que é. Você fala assim, meu pequeno menino, e pega no colo. Olha Deus pegando o povo dele no colo. Meu pequeno menino Israel. Deu características humanas para um povo inteiro. Então isso é comum. Essas questões são comuns. Então a gente não pode entender literalmente a cobra falando. A gente tem que entender o que o autor quer nos transmitir, por exemplo, nesse caso do Gênesis. Agora uma pergunta para você. Adão e Eva existiram? Aí nós temos que entender o seguinte, tem que ter cuidado com essa questão, porque muita gente fala assim, peraí, se começou com Adão e Eva, eles tiveram os filhos, e depois como é que vieram o resto da turma? Eles tiveram filho com os filhos deles, os irmãos tiveram filhos, como é que foram? Não, aí nós temos que entender que foi criado um povo, Adão, um povo, Eva. O jeito de me contar essa história foi através da história de Adão e Eva, o surgimento de Adão e Eva, mas é o surgimento da humanidade. Né? Isso não quer dizer que o próprio Adão e a própria Eva não existiram, mas Deus não criou o Adão, a Eva, e a partir de Adão e Eva foram surgindo os outros, porque senão como é que iam? Iam surgindo as outras pessoas, né? Então surgiu um povo, que a gente chama de Adão, e um povo, Eva. É o jeito difícil de entender a criação. A criação realmente é um texto delicado, porque tem todas essas características literárias da época, que a gente precisa ir decifrando para entender o texto bíblico. Aí você pode me perguntar, e como é que nós vamos decifrar isso aí? Né? Aí você pode em casa, aí lascou, porque como é que eu decifro esse negócio? Aí é uma dica de ouro que eu te dou também. Além de você ler as introduções aqui, né? A introdução ao livro, como a Renata bem perguntou aqui, tem outras coisas na sua tradução. Por exemplo, vamos pegar aqui uma página qualquer aqui, vamos ver se tem. Nota de rodapé, não sei se a câmera vai dar para pegar aqui. Notas de rodapé. Algumas traduções bíblicas trazem nas laterais também algumas indicações de outros textos. No início da tradução bíblica e no final tem uma série de informações como mapas, glossários, listas de medida, lista de moeda. Tudo isso é um aparato para ajudar com que a gente entenda a Bíblia. Por que, por exemplo, numa passagem vem tantas outras? Qual é o sentido disso? Indicando uma outra passagem. Isso. Aqui é muito comum, então provavelmente aqui está indicando outra. Aqui, tem várias aqui. Então, aqui Sempre, indica, vamos supor tem. que aqui, a gente está em Gênesis 41. Gênesis 41, versículo 1, por exemplo. Sim. Aí me aponta para Isaías, estou chutando, tá? Isaías 18, 14. Por quê? Porque se você ler Isaías 18, 14, vai ficar mais fácil você entender o Gênesis 41. Porque a Bíblia é toda interligada. São as dependências literárias, é o nome disso. Às vezes, para a gente entender um texto, a gente tem que buscar outro. Por isso que as traduções bíblicas, a igreja é uma mãe, filha. A igreja é uma mãe, porque tem coisa que só a mãe faz pela gente, né? Já vai ajudando, né? Ajuda a gente demais, porque ela sabe dessa dificuldade que a gente tem de ler a Bíblia. A gente trava mesmo, é igual cachorro correndo atrás do caminhão. O cachorro vai correndo, vai latindo, parece que vai engolir o caminhão. Mas o caminhão para, ele para também, não sabe o que faz com aquilo. É igual a gente aqui com Bíblia às vezes, né? Então todo mundo tem essas dificuldades. Então,
para vencer essas dificuldades, existe todo esse aparato, nota de rodapé, essas introduções, esses versículos que são indicados para a gente ler, essas informações que existem no final da tradução e no início da tradução, a própria Dei Verbum, tudo isso para te ajudar a vencer qualquer dificuldade que você tenha com o texto bíblico. E falando em dificuldade, a palavra de Deus também é um alimento, né, Denis? Ou se é. E o portal Canção Nova fez um site especial só para o mês da Bíblia. E lá tem um alimento diário para você. Vamos ver? É com amor que preparamos os alimentos que nos sustentam. É com carinho que cuidamos das pessoas que amamos. Precisamos cuidar do nosso espírito com a mesma dedicação que cuidamos do nosso corpo. Deus nos deu um presente que não alimenta o corpo, mas nutre a alma, que ensina e guia para a vida eterna. Pois não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Amém. Que seja mesmo alimento para nossa alma, né, Denis? Isso mesmo. Todos os dias, igual a gente toma café, né? Você tomou café hoje? Tomei café. Então, a palavra de Deus tem que ser a mesma coisa, né? Linda campanha, parabéns, viu, equipe do portal aí que fez essa campanha. Então, Gênesis abre a Bíblia, o começo, mas tem lá o Apocalipse que, vou te contar, para entender que esse livro... É difícil. Quantas visões, hein, João, teve? Mas você sabe que uma vez, você vê também as histórias de Bíblia que a gente ouve por aí, a gente tem que esclarecer. Uma vez eu estava no interior de Minas, dando um curso de Bíblia. E aí eu falei um pouco do Apocalipse, não era nem sobre Apocalipse o tema, mas acabei caindo no assunto do Apocalipse, falei um pouquinho. E aí, ao final, veio uma senhora de 98 anos falar comigo. Me deu um abraço emocionada e falou assim para mim: meu filho, eu já li a Bíblia toda várias vezes na minha vida, menos o Apocalipse. Meu sonho era ler o Apocalipse, só que eu cresci aprendendo que se lesse o Apocalipse, alguém ia morrer na família. Nossa É uma lenda que tinha na região ali. E isso é muito comum pelo Brasil afora, infelizmente. Ela falou, então eu nunca li porque eu tenho medo, porque sempre eu aprendi que se eu lesse o Apocalipse todo, alguém ia morrer na família. Coitadinho. E aí você me diz que não e que o livro é maravilhoso porque é um livro que dá esperança. E para mim é um livro que dá esperança. Né? No meio de uma confusão danada, eles estão dizendo, não, vai haver os céus novos, vão haver terra nova, vamos desistir. E me abraçou emocionado e falou assim, agora, me lembrou Simeão, né? Falei assim, agora eu posso morrer em paz, porque eu vou ler o Apocalipse. Olha que coisa bonita, né? 98 anos de vida. É maravilhoso, Coisa né? boa, né? Mas infelizmente tem essas lendas. Mas é uma missão linda que você tem, porque realmente é um desafio. Algumas passagens, outras são mais fáceis, né? Mas algumas passagens realmente é um grande desafio. Vou deixar para você falar do Apocalipse segundo bloco para segurar o pessoal. Então tá, daqui a pouco Apocalipse eu vou fazer um desafio para Renata, tá? Para mim? É. Ah, vamos lá para aquela passagem que a gente falou. Sabe aquela passagem que está lá, quando Nossa Senhora fala assim, está lá você e seus irmãos, a família de Nossa Senhora, que muita gente fica com dúvida dessa passagem. Os chamados irmãos de Jesus. Irmãos de Jesus. Vamos lá nessa passagem. Evangelho São Mateus. São Mateus, vamos lá São aqui. Mateus, aí. Ó, já está certinho aqui, ó, 12. É, São aqui Mateus, abrimos. Você tá boa nisso, hein, Renata? O Espírito Santo me ajudou, eu não trouxe óculos hoje. Tá craque aí, ó. Final do capítulo 12 do Evangelho de Mateus é uma das vezes que aparece essa passagem de Jesus numa casa ensinando e dizem para ele, olha, sua mãe e seus irmãos estão lá fora querendo falar com você. E aí alguns se equivocam e dizem, olha, tá vendo? Nossa Senhora teve outros filhos, tá vendo? Ela não era virgem nada, tá vendo? Jesus teve os irmãos, etc. Bobagem, tá? Porque a pessoa não entende de tradução bíblica. Vamos ler a passagem? Opa, você vai ler sem óculos? Muita gente... Vou tentar. Ou é melhor você ler? Não, lê você aí, ué, porque você vai ter que ler depois do desafio, então lê você aí. Vai treinando. A mãe e os irmãos de Jesus. Enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém lhe disse, olha, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Ele respondeu, àquele que lhe falou, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, acrescentou,
Eis minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai está nos céus. Esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Primeiro que Jesus não tinha outros irmãos. Por quê? Na tradução do grego, a palavra no grego que funciona para irmão, funciona também para primo, parente próximo. Não existe outra palavra, é a mesma palavra. Então você pode traduzir tanto para irmão, quanto para primo, quanto para parente próximo. Então, na verdade, esse irmãos aqui pode ser traduzido por primos, por parentes próximos, ou por irmãos por causa da palavra grega. Então, não existe esse negócio de que Jesus tinha outros irmãos, é uma questão de tradução. Simples assim. A palavra grega que se traduz para irmãos, parentes próximos e primos é a mesma. Não existe outras palavras para isso. No grego só existe uma. Então, é uma questão de tradução e aí depende da opção do tradutor. Por isso que nós temos várias traduções. Então, é simples assim. Esse tradutor optou por fazer a tradução mais próxima na opção dele, que é colocar a palavra irmãos, mas sabendo que irmãos, nesse caso, são primos ou parentes próximos nesse contexto de Jesus Cristo. Muito interessante. Qual é a sugestão que você dá para alguém que quer começar a ler a Bíblia agora? Por qual livro começar? Bom, aí eu dou uma sugestão dupla, que é, primeiro, encontre um método. Aqui na Canção Nova se usa um método criado pelo Monsenhor Jonas Abib, que se baseia na Lexio Divina, isso é importante. Os métodos católicos se baseiam sempre na Lexio Divina, que é o método do Padre Jonas faz isso, né? O Bíblia no meu dia a dia. E você primeiro escolhe um método, ou seja, como fazer, e aí esse método provavelmente vai te dar também uma direção por onde começar, como é o caso do método proposto pelo Monsenhor Jonas Abib. Lá você começa pelas cartas de João e tem uma sequência que vai seguir, né? Agora, se você escolhe um outro método que não te dá uma sequência, aí você busque uma sequência. Por exemplo, tem gente que faz seguindo a liturgia diária. A liturgia diária tem toda uma lógica também. É possível e muito bacana fazer pela liturgia diária. Outros, como o Padre Léo, por exemplo, fazia Gênesis até o Apocalipse. Começava no Gênesis e até o Apocalipse, uma vez ele me disse. Eu conheço algumas pessoas, eu acho um jeito muito difícil. Como eu disse, Gênesis eu acho um livro muito difícil. Mas tem gente que só consegue fazendo do Gênesis até o Apocalipse. É também um roteiro. Eu acho difícil, mas tem gente que só consegue assim. Então eu sugiro sempre você começar a escolher um método. Se esse método te dá um roteiro, ok. Se não te dá um roteiro, escolha o melhor roteiro para você. Escolhendo a Bíblia toda, do Gênesis ao Apocalipse, ou liturgia diária, ou começando pelos evangelhos para conhecer Jesus e depois navega pelo Novo Testamento e vai para a dificuldade um pouco maior do Antigo Testamento depois, né? Então você tem várias opções aí nesse caso. Então, no próximo intervalo, depois do intervalo, vamos para o Apocalipse. Isso, aí vamos ver se você tá boa de Bíblia, Renata. Ai, meu Deus do céu, por essa eu não esperava, não. Eu só vou dar um recadinho antes, né? Lembrando a você que você pode contribuir com a Canção Nova pela transferência bancária ou boleto online. É mais fácil, nós estamos no último dia útil do mês, dá tempo ainda. Você fazendo uma transferência online, cai hoje mesmo na conta da Canção Nova. Você pode fazer pelo aplicativo no celular, é bem rapidinho. Você pode também adicionar no 3186-2600 e colocar a gente aí na sua lista de WhatsApp, porque fica mais fácil, você tira as suas dúvidas e fica mais pertinho da gente. A gente vai para um breve intervalo, espera por nós. Manhã Viva de volta, hoje dia de São Jerônimo, o santo que traduziu a palavra de Deus para o idioma mais popular e é por isso que chegou até nós. É dele a frase, ignorar a palavra de Deus é ignorar o Cristo. É por isso que o Manhã Viva hoje está com especialista em Bíblia e cientista da religião, tirando um monte de dúvida, porque é comum a gente ter dúvida quando lemos a palavra de Deus. E já tem participação, ainda dá tempo você enviar suas dúvidas no @manhãviva. E ontem foi o Dia Mundial do Migrante, com uma mensagem linda do Papa, e o portal Canção Nova no formação.cançãonova.com produziu a série Não Se Trata Apenas de Imigrante, com 3 episódios imperdíveis. Você tem que assistir, eu mesma estou super interessada e a gente vai ver agora a chamadinha dessa série.
mais de 70 milhões de pessoas foram forçadas a deixar suas casas em todo o mundo. Tudo aquilo que fere qualquer ser humano, de uma certa forma, nos atinge. Tudo aquilo que fere a humanidade, de qualquer forma, nos atinge, porque nós somos humanos. Não é fácil. Imigração é um ato de coragem. Alguém que não tem coragem não pode suportar isso. No venía con esa negativa, venía por un mejor futuro, ¿entiendes? Não tem como perder, né? Um assunto super atual, super sério, que tem a ver com a humanidade, que tem a ver com a gente, né? Que tem fé e a gente precisa estar por dentro. E vocês viram aí que tem depoimentos, né, de imigrantes, de refugiados, né? Então, um trabalho muito sério do nosso portal, estão de parabéns aí. E vocês já podem assistir no formação.cançãonova.com. E eu continuo meu bate-papo aqui com Denis Duarte, ele é professor da Faculdade Canção Nova, especialista em Bíblia, cientista da religião e tem participação. Denis. Oba! Aldineia Gracini, bom dia, que todos tenham um dia abençoado, para você também. Qual passagem você recomenda para iniciar a ler e meditar a palavra de Deus? Bom dia, minha querida. Eu sugiro o seguinte, que ou você faça como a gente conversou no bloco anterior, né? Encontre um método, encontre um roteiro para você estudar. Agora, se você quer ler aleatoriamente, né, de vez em quando, fazer uma leitura e meditar, eu sugiro os Salmos. Os Salmos é sempre bom para isso. Muita gente, inclusive, carrega o trecho dos Salmos, né, o livro dos Salmos, com aqueles livrinhos pequenos do bolso, que sempre tem um tempinho, lê, medita. Os Salmos é sempre muito bom para ler e meditar quando você tem um tempinho disponível, tá? Tem mais uma, Lúcia Rosa. Bom dia. A Bíblia é Deus no nosso meio verdadeiramente. Gostaria de uma ideia sobre quando precisamos de um direcionamento da Bíblia para uma situação do cotidiano ou decisão. Como busco essa palavra? Abro aleatoriamente? Bom, abrir aleatoriamente às vezes funciona, mas tem seus riscos. Eu não indico, tá? Porque abrir aleatoriamente, o professor Felipe sempre conta uma piadinha, né? Que a pessoa pode lá abrir e aí foi assim, Judas foi lá e suicidou-se. Opa, isso não é para mim não, deve ser para fulano. Né? Aí a pessoa lá mexe de novo, abre de novo, fala assim, vou pedir uma confirmação. Abre de novo e fala assim, Jesus disse, vai e fazes logo o que tem que fazer. Deus me livre, né? Não tem nada de Deus nisso aí. Então, eu sugiro fazer um estudo. Sempre vou sugerir isso, fazer um estudo bíblico. Porque quando você vai internalizando as palavras de Deus, aquilo vai tomando conta do seu coração, quando você precisa, vem a palavra na sua cabeça. Vem, eu vou contar uma historinha, posso? Pode. Rápida. Quando meu pai faleceu, eu sofri muito, porque eu era muito próximo do meu pai. Eu sofri muito. Mas o sofrimento é tanto que você fica meio anestesiado. A dor é tanta, né? E eu me lembro da hora do enterro. Estava cheio de gente, mas eu não sabia quem estava lá. Estava meio anestesiado, eu estava de braços cruzados. E na hora que o caixão estava descendo, foi a hora que eu fiquei mais vazio, assim. E eu de braços cruzados, alguém veio por trás de mim, não sei quem. Depois eu fui ver. E segurou a minha mão aqui, por trás. Segurou a minha mão. Na hora, Renata, não foi nenhuma passagem bíblica especificamente, claro, eu me lembrei de Pedro se afundando e Jesus segurando a mão dele. E me veio, na hora, aquela música, Segura na Mão de Deus, na minha cabeça. Mas eu não falei nada com ninguém. Eu nem sabia quem estava segurando a minha mão. Imediatamente o povo começou a cantar essa música. Nossa, que lindo. Como é que eu não vou acreditar que foi Deus segurando a minha mão naquela hora? Na hora de maior dor que eu passei, Deus segurou a minha mão. Né? Então é para isso que a gente estuda a palavra de Deus. Para isso que a gente faz um estudo frequente. Porque aí na hora da dor, na hora da necessidade, na hora da dúvida, a gente lembra daquela passagem que a gente estudou. É o Espírito Santo que nos ilumina. Às vezes, querer lembrar, a gente não lembra. A gente fica, nossa, qual que é a paz? Mas na hora que precisa, o Espírito Santo nos auxilia e traz ao nosso coração aquele texto que a gente estudou, porque Jesus já passou por uma situação, carregou todas as nossas dores. Lembra que Isaías já disse? Então, alguma dor que você está passando, Jesus já carregou. E aí ele faz a gente lembrar daquela passagem que a gente estudou. Por isso é tão importante um estudo frequente da Sagrada Escritura. Perfeito. E agora vamos para o Apocalipse? Opa, bora! Vamos lá. E aí, livro, né? Mas
Como você falou, é um livro que dá esperança, né? Exato. Mas tem os seus desafios. Tem seus desafios. Então vamos lá. Nós falamos, Renata, no quadro anterior, que a Bíblia é toda interligada, né? Sim. A tal da dependência literária. É. Né? Uns textos, por isso que tem aqueles versículos indicados na lateral ou no final, né? Para a gente ler e entender o texto que a gente está lendo. Então eu vou te convidar a fazer o seguinte. Apesar de estar sem óculos aí, você pega aí para mim... Muito amigo, você, né? capítulo 13 de Apocalipse. Certo. É o último livro da Bíblia, então tá fácil, você vai achar Tá facinho. fácil, tá fácil. Capítulo 13, Certo. vamos lá. E versículo 2. Você vai conseguir ler o versículo 2 para nós aí? Vou. Isso, então lê. A fera que eu vi parecia uma pantera. Seus pés eram como os de um urso, sua boca como a de um leão. Beleza, olha só. João tá lá tendo as visões dele, como você disse, né? E olha que bicho esquisito que João vê. Ele vê a fera, está escrito aí, a fera a fera que eu vi parecia uma pantera. Algumas traduções trazem a besta que eu vi. É o capeta que ele está vendo aí, né? Olha como é que esse bicho é desgraçado de feio. Não é? Ele parece uma pantera, mas não é uma pantera. Porque o que ele está vendo lá não existe aqui. Então ele está pegando elementos daqui para mal comparar o que ele está vendo lá. Sim. Então, parece uma pantera. Mas olha a boca dele, é boca de leão. E a pata é de urso. Olha que bicho esquisito. É. Mas como é que você vai entender um bicho desse? A gente não vai conseguir entender. Não. Então a gente precisa dessa dependência literária, buscar outros textos bíblicos para nos explicar esse aqui, porque essa aqui é uma tradição. As pessoas da época, quando ouviam falar assim, fulano tem boca de leão e pata de urso, elas já sabiam o que queria dizer. Nós não sabemos, porque as pessoas daquela época já morreram, né? Nós temos que buscar na própria Bíblia essa resposta. Então é agora que está o desafio. Você vai procurar aí Provérbios. Olha o Espírito Santo. Renato, está muito fácil. O Espírito Santo é meu Renato, amigo, eu vou te viu, dizer, hein? Meu eu tentei amigo. fazer uma pegadinha aqui, você sem óculos. Não valeu. 28, Provérbios 28. Provérbios 28, versículo 15. Provérbios, capítulo 28, versículo 15. Versículo 15. Isso. Leão que ruge e urso faminto, assim é o príncipe ímpio governando um povo pobre. Olha, então as pessoas da época já sabiam que eles compararam um príncipe, um rei, muito mal. Ele governava esse povo pobre, ele massacrava esse povo, como um leão faz com a presa. Como é que o leão pega a presa? Com a boca. E como um urso pega a presa? Como é que o urso pega a presa? Com a pata. Então todo mundo chamava esse rei de boca de leão e pata de urso, porque é assim que ele massacrava o povo pobre. Então quando João, lá no Apocalipse, fala assim, ó, a fera que eu estou vendo aqui, ela tem boca de leão e pata de urso, todo mundo já sabia o que ele queria dizer, que era uma fera muito má, e estava massacrando o povo com a boca de leão, como o leão faz com a presa e como o urso faz com sua presa. Por isso a importância de ler sempre esses versículos que são indicados para nós nas notas de rodapé ou nas notas laterais, porque por conta dessas tradições que existem, nós precisamos buscar as respostas para elas. E as respostas estão nessas dependências literárias. E onde está a esperança em Apocalipse? Porque é um povo que está sofrendo muito, está sendo perseguido. E está sofrendo, por exemplo, sofrendo na mão de uma fera que está massacrando o povo como o leão faz com a presa e o urso faz com a sua presa. Mas o autor diz o seguinte, não vamos perder a esperança, porque vai acontecer céus novos e terra nova. Pode confiar, nós vamos passar por esse sofrimento, mas vai acontecer. É a síntese da vida do Cristo. Não há ressurreição sem cruz. Nós estamos passando pela cruz, mas pode confiar, pode ter a esperança de que a ressurreição vai acontecer. Nossa, que bonito, né? Então todos os livros precisam ser lidos com essa interpretação, né? E com muita calma. Calma. Né? Por isso que a Dei Verbo, que a gente falou da Dei Verbo, ela usa uma expressão que eu gosto muito. Ela diz que nós precisamos nos debruçar gostosamente sobre a palavra de Deus. A tradução para o português usa essa expressão. E o que é gostosamente? É ter tranquilidade, sentar com calma. E falar assim, agora é um momento bom do meu dia, porque Deus vai me falar, eu vou responder na oração, nós vamos conversar agora.
E essa forma, né, de fazer a experiência com a palavra de Deus aqui na Canção Nova, nós temos muitos exemplos, né, Denis? Com certeza você conhece todos. E a nossa cofundadora, Luzia Santiago, é uma dessas pessoas, né? Ela é uma pessoa que sempre nos ajudou, nosso pai fundador, né, nos ensinou, e ela ali do lado também. E nessa matéria, nesse VT que a gente vai ver, ela fala da experiência dela com a palavra de Deus. Vamos ver? Você já fez a experiência com a palavra de Deus, a Bíblia, as Sagradas Escrituras? No passado, quando uma pessoa dizia que ia ler a Bíblia, ela ouvia naturalmente assim: a Bíblia deixa a pessoa louca. Não leia a Bíblia, porque você vai ficar desequilibrado. Eu me lembro, quando eu comecei a ler a Bíblia, a partir do meu primeiro encontro pessoal com Cristo, que o Padre Jonas Abib, o Monsenhor, falou para nós da palavra de Deus, da importância de ler a palavra de Deus todos os dias. Eu assumi ler a Bíblia, mas interessante, eu tinha medo de ler a Bíblia. Mas na medida que eu fui fazendo a experiência de conhecer a palavra de Deus, esta palavra tornou-se para mim um alimento, o meu sustento. Padre Jonas tem esse livro, a Bíblia no meu dia a dia, porque ele é mais do que um livro, é uma experiência. É como um banquete que a gente prepara para alguém, com muitas guloseimas gostosas. Veja só o que ele diz: graças a Deus, não posso negar. A Bíblia faz parte da minha vida. E eu, Luzia, estou dizendo isso também, como discípula do Monsenhor. Ela se tornou carne da minha carne e osso dos meus ossos. Eu comi, mastiguei, digeri, ruminei, assimilei a palavra de Deus como um alimento. Hoje, ela é como o sangue que corre em minhas veias. Eu não tenho mais medo da palavra de Deus. Eu tenho fome e sede da palavra de Deus. E cada vez que eu tenho contato, já logo de manhãzinha, com a palavra de Deus, ou durante a noite, ou pelos salmos, ou no diário espiritual, de escrever a partir daquele texto bíblico que eu acabo de ler, eu sinto no meu coração a graça do meu sustento espiritual. E sabe também o quê? Do meu testemunho. Quantas pessoas eu ajudo, porque na hora que eu vou dar um abraço, ou que eu vou fazer um cumprimento, que eu vou consolar, que eu vou rezar, eu já tem no meu coração e vem no meu pensamento uma frase de um versículo bíblico. Basta isto para fortalecer e semear o amor. Semear a graça, a cura, a libertação das pessoas. Obrigada, Senhor, pela Tua palavra. Não só vivemos a mesma palavra, mas nós queremos viver a palavra de Deus em nossa vida. Obrigada, Senhor, pela Bíblia na minha vida. Amém. Obrigada, Luzia. Sempre bom escutar ela, né? Principalmente falando da palavra de Deus, rezando. Muito obrigada mesmo por partilhar conosco a sua experiência com a palavra de Deus. E tem participação deles. Oba! Vamos lá ver. Célia Fialho gostaria de saber qual site que recomendaria para pesquisarmos sobre o contexto histórico-cultural da época de um determinado texto sagrado. Onde estudar para compreender a leitura? Muito bem, Célia, né?
Bom, Célia, aí nós estamos falando de internet, né? Então tem muita coisa boa na internet, nos ajuda muito, a facilidade aí, mas também temos que tomar certos cuidados. Também tem muita besteira na internet em relação à Bíblia, tá? Eu sempre faço uma investigação aí para ver o que está rolando de internet, de Bíblia na internet. Bom, os sites recomendados para encontrar material sobre Bíblia são aqueles que a gente já conhece. O site da Canção Nova tem muitos colunistas sobre Bíblia lá. O site do professor Felipe Aquino tem uma riqueza sobre doutrina católica, inclusive sobre Bíblia, né? O site da CNBB, o site do Vaticano, onde você vai encontrar os documentos que eu falei, o documento Dei Verbum, né? Que vai te dar essa aula aí sobre a revelação de Deus na Sagrada Escritura. E aí fica esse alerta, então, para não pegar material de sites que você não conhece a procedência, de que você não conhece o autor muito bem, tá bom? Porque tem muito risco aí, tem muita gente escrevendo de tudo e às vezes não é material confiável. Professor, vamos sentar aqui novamente aqui no sofá, falando agora já que perguntaram sobre os auxílios na hora de ler a palavra de Deus, quais seriam os livros para ajudar, né, na hora de estudar a palavra de Deus que você aconselharia? Bom, Renata, livros são muitos. Aí, como eu disse, primeiro tem que ter um método, né? Para quem não começou ainda, vai começar, busque uma boa tradução bíblica e busque um livro que tem um método, como é o que a Luzia apresentou, o método do Monsenhor Jonas a Bíblia no meu dia a dia. E aí, depois disso, você vai tentar encontrar materiais com bons autores, autores que você conheça, saiba da procedência desse material, se é católico, se não é católico, se é verdadeiramente católico, né? Você tem que conhecer a editora, consulta seu pároco, consulta se ter acesso ao bispo ou pessoas que são mais experientes que você no estudo bíblico. Porque hoje, graças a Deus, tem muito material. Tem muitos livros, como eu disse, da internet, muitos sites. Mas como são muitos, nem todos são confiáveis. Então, você tem que sempre investigar a procedência para isso, tá? E falando do método, a Bíblia no meu dia a dia, a gente falava no intervalo, né? Tem tanta gente que acha assim, ler a Bíblia não é para mim. E é um método tão simples e tão eficaz, que é o método que a gente usa aqui na comunidade Canção Nova, né? É um método eficaz, simples e que não tem idade, qualquer um, né? Exato. A partir de que você é alfabetizado, você já pode, né, desde as crianças, claro, na realidade delas, né, mas os jovens, adolescentes, não é, Denis? Ontem eu estava fazendo um trabalho, inclusive, na loja da Canção Nova aqui, orientando as pessoas. Nesse mês de setembro eu costumo vir para a loja nos acampamentos para orientar as pessoas sobre Bíblia. Dar uns cursos relâmpagos de Bíblia, orientar sobre as traduções. E um rapazinho com a mãe me procurou de 12 anos. Perguntando, tirando uma dúvida sobre o princípio eterno, numa passagem Atos dos Apóstolos, que ele fez no dia anterior e estava com dúvida, e que naquele dia ele queria continuar o estudo. Eu fiquei maravilhado, 12 anos com a mãe, fazendo com a mãe, coisa mais linda. Agora, tem gente que acha que não, isso não é para mim, ou porque eu já estou mais velho, ou porque eu tenho alguma dificuldade de leitura. Eu vou contar um segredo para você, eu tenho uma lupa, porque as notinhas de rodapé de umas bíblias que eu tenho lá em casa são muito pequenininhas, eu uso a lupa. Pronto, meu filho, se vira nos 30, né? Pois é. A gente tem como resolver essas coisas. Não podemos perder a bênção que é a palavra de Deus na vida da gente. Minha mãe foi comigo, eu tenho que contar a casa, né, Renata? Senão eu não sou mineiro, né? Senão não é você. Minha mãe, eu tive a oportunidade, eu e meus irmãos, nós somos 5 irmãos, de dar um presente para minha mãe quando ela fez 70 anos, que é levá-la à Terra Santa. Então nós nos juntamos e conseguimos pagar para ela uma viagem para a Terra Santa. Eu estava indo por conta dos meus estudos, então ela foi comigo. E aí, claro, maravilhoso, a gente passeando pela Terra Santa, conhecendo tudo lá, e numa das noites, a gente preparando para dormir. Minha mãe me contou a seguinte história. Minha mãe é do interior de Minas, lá na roça, um povo muito simples. E aí ela falou assim, meu filho, quando eu tinha 7 anos, eu comecei a ser alfabetizada. 6 para 7 anos. E aí, meu irmão mais velho começou a ler a Bíblia comigo, porque era o único livro que tinha em casa. E aí eu gostava de ler os evangelhos, meu filho. Porque eu achava que foi mais linda a história de Jesus e a terra de Jesus. E eu falava para ele assim, um dia eu vou nessa terra de Jesus. Mas aí, meu tio, né, para não desanimar minha mãe, imagina, muito pobre, no interior de Minas Gerais, mais de 60 anos atrás, ninguém se falava em viajar de avião, e quanto mais ir para a Terra Santa. Aí ele falou, nunca que isso vai acontecer, mas não vou desanimá-la. Um dia você vai sim, tá? E aí minha mãe citou um texto bíblico para mim. Falou, tá vendo, meu filho? Eu pedi com 7 anos, agora com 70 eu vim. Porque para Deus nada é impossível. Ai, que lindo, né? Então, eu fui para estudar texto bíblico lá.
mas a maior aula de Bíblia que eu tive na Terra Santa foi minha mãe que me deu. Então, para você que está desanimado, que acha que não é para você, que acha que você já está numa idade avançada, ou que não enxerga direito, ou que lê com dificuldade, não. Para Deus, nada é impossível. Posso contar uma última historinha? Claro. Oh, meu Deus. Porque a Bíblia tem o poder de mudar a vida da gente, Renata, mesmo quando ela não é lida para a gente. Eu vi essa história de um senhor, ele me contou que ele estava viciado em jogo, viciado em bebida, largando a esposa, abandonando os filhos, estava numa vida toda atravessada. E a esposa, uma mulher de fé. E a esposa queria vir para um acampamento na Canção Nova, há muito tempo atrás, com os filhos. Como ela não dirigia, eles moravam na região próxima, o marido teve que vir dirigindo. Chegou aqui, ela foi para o acampamento, era a época daqueles banquinhos de madeira ainda, no rincão, e o marido foi procurar um boteco na cidade. Só que quando ele estava indo, ele lembrou que a carteira dele ficou no carro e a chave estava com a esposa. Então ele teve que retornar até aqui o rincão para pegar a chave com a esposa. E ele ficou de costas para quem estava começando a pregação na hora. Então, porque ele queria ficar de frente para a esposa para pegar a chave com ela. Ela estava olhando para a pregação. Estava pregando lá, não sei se você conhece, um padre chamado Monsenhor Jonas Abib. Você deve conhecê-lo bem. Ah, é, conheço. Ele estava pregando e lendo um texto bíblico no final da página. E aí ele foi continuar a leitura na página seguinte. Então ele disse o seguinte para o povo: vire a página. O homem que estava lá pegando a chave com a esposa não ouviu que passagem era que estava sendo lida. E nem sabia quem era Padre Jonas, o que era Canção Nova. E não sabia nem o que estava passando. Ele só ouviu essa frase: vire a página. E ele de costas falou assim: é isso. Eu preciso virar a página da minha vida. Meu Deus. Eu preciso começar uma vida nova. Eu preciso escrever uma história diferente. Aquele homem largou a vida errada que estava, recuperou a família, mudou a vida. A Bíblia não foi lida para aquele homem, concorda comigo? Porque ele não sabe nem que passagem estava sendo lida. Verdade. Foi dito sobre a Bíblia para ele: vira a página. Então, meu irmão, minha irmã, a Bíblia, quando ela muda a vida de uma pessoa quando ela não é nem lida para essa pessoa. Quanto mais se a gente ler, se a gente estudar no dia a dia, imagina o que ela não pode fazer na minha e na sua vida. Ai, que lindo. Lindo, 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 lindo. Tem participação, Michele Dantas, bom dia. Como sempre, programa maravilhoso, esclarecedor, obrigada. Obrigada a você, Michele, pela audiência. Rosana Gomes, bom dia. Em casa estamos fazendo estudo bíblico pelo método Bibliorante com o Padre Roger. Está sendo maravilhoso. Olha que legal. Né? As redes sociais. Do Padre Roger. Um abraço para o Padre Roger. Ele está fazendo um trabalho maravilhoso. Maravilhoso. Lorena Benevides, ligada em vocês. Gratidão por todas as explicações do Denis. Obrigada a você, Lorena. Que legal, né? E também o Padre Roger já entrou aqui várias vezes, né? A gente tem divulgado bastante esse trabalho, porque utilizar as redes sociais para divulgar a palavra de Deus é uma inspiração divina, Inspiração divina, sem dúvida. Muito obrigada pela presença. E as perguntas que vierem, a gente pode mandar para você. Pode. Renata, eu fiquei muito feliz, viu? Principalmente por saber que você está ali, o Espírito Santo realmente... Você viu, tá né? mais Ele é meu amigo. Falei, eu vou pegar a Renata aqui, não teve brincadeira. Foi uma delícia, Renata. Espero que o povo tenha gostado, espero que vocês também. Com certeza. Muito divertido. Quero indicar também meu site, denisduarte.com. Com certeza. denisduarte.com, um site que eu estou recomeçando. Que legal. Eu trabalho também para colocar material de Bíblia lá, já tem alguma coisa, para poder ajudar o povo que está longe aí, que quer alguma informação sobre Sagrada Escritura, tá bom? Que legal, muito obrigada, Denis. E eu tenho 2 recadinhos para você. Lembrando aqui do nosso acampamento de cura e libertação, a Canção Nova vai realizar 4 a 6 de outubro, acampamento de cura e libertação, com o tema Conhecereis a Verdade e ela vos libertará. Olha a presença de Irmã Marionice, Danilo Gisualdo, Ricardo Ida, Ironice Pudário, Roberto Tanus. Ainda dá tempo. E também presença internacional do Padre Duarte Lara. Dá tempo, 4 a 6 de outubro. E você sabe que a TV Canção Nova também tem muitos parceiros. Nós estamos com 30 anos de história, um milagre a cada dia. E o nosso agradecimento de hoje vai para o Eric Mori. Ele é head designer, ele esteve aqui no nosso programa. E ele faz terapia capilar, visagismo, ele é cabeleireiro, né, de excelência, qualidade e é o nosso parceiro aqui do programa Manhã Viva, faz parte da nossa família agora. Se você quer ser o nosso parceiro, liga para a nossa produção, faz a sua mensagem e você vai ver o quanto é bom fazer parte da família
Manhã Viva. Venha nos seguir, @Manhã Viva. E amanhã, dia de Santa Terezinha, e começa o mês das missões. A gente vai falar sobre isso amanhã e eu te espero amanhã às 9h40. Deus abençoe. Tchau. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.